Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e estou gravando hoje bem cedo, ainda são 5 horas e 57 minutos, então não são 6 horas da manhã. Eu acordei muito cedo, portanto, né, depois de um sonho maravilhoso, assim, maravilhoso, sabe? Em que se misturaram, como sempre, qualquer sonho, né, situações, é, personagens e situações cotidianas que me chamaram a atenção em algum momento nos últimos dias, né? E fantasias minhas, assim, muito profundas. Né? A frase que ficou, veja que delícia, a frase que ficou do sonho é: não é proibido voar. Olha só, que é um pensamento que eu tenho em dado momento do sonho. Né? No sonho aparecem alguns personagens com quem eu cruzei de algum modo na última semana, né? Um personagem da feira que é um senhor mais velho que eu, talvez um pouco, muito simpático, tricolor e tal, mas que eu o vi, de repente estava no dia que a feira, no fim da feira, né, no finalzinho da feira, quando eles estão arrumando lá as barracas, retirando as barracas, pô, eu ouço uma voz forte, mas gritando assim, falando alto, né? Ah, com alguém, né? E o tom era um tom de briga, de resposta, assim, muito veemente, né? Aí eu fiquei olhando, aí, porque eu reconheci de algum modo a voz, não sabia de quem. Aí vi era esse cara, esqueci o nome dele, né? Que é um cara que, em geral, ele está sempre de bom humor e tal, tá? Não devia ser alguma coisa muito séria. E ninguém, ele falava muito alto, reclamando de alguma coisa que alguém fez com ele, mas de, na direção de um determinado grupo de pessoas, de uma outra barraca, mas ninguém se manifestava. Assim, sabe? Todo mundo continuava fazendo as coisas que estava fazendo, tudo mais e tal. E ele com uma voz indignada, falando muito alto, que ele tem uma voz muito forte. Né? Essa coisa dos, dos feirantes mais típicos é de ter uma voz potente, da qual ele faz os pregões da, da barraca e tal. Isso é muito legal. Alguns cantam. Meu amigo Jorge canta, inclusive. Né? E foi assim que nos tornamos amigos. Ele cantando, eu falei, pô, suas cantigas parecem cantigas de capoeira. Ah, não, eu já fiz capoeira. Pô, eu também. Só que eu era muito ruim. Aí ficamos amigos, somos amigos até hoje. E o outro personagem é um amigo querido meu também, assim. Enfim, e ele está tendo um problema, eu também estou tendo um problema parecido. Negócio de. Enfim, negócios, né? E ele também estava no sonho, né? E eu não vou contar o sonho inteiro, mas tem um momento em que aquelas maluquices de sonhos, né? Eram as calçadas eram não era ao nível do chão, eram acima do chão. É como se fossem uma espécie de estreitos mezaninos acima, bem acima do chão, né? Assim, o mais acima do chão, né? Mas eram muito estreitos, assim. E aí eu, gentilmente, para deixar as pessoas passarem, eu era capaz de me inclinar na beira do, do dessas calçadas, que eram de mármore, Carrara, mas eram muito estreitas. Eu não sei que misturas eu fiz na cabeça. E altas, né? E as pessoas andando por ali. E aí eu, para dar passagem para as pessoas, eu me lembro que eram umas mulheres, eu me inclinava para fora sem cair. Eu era capaz de me inclinar sem cair. Aí, em um certo momento, eu. E aí era engraçado porque era dentro de uma galeria meio antiga, daquelas, sabe, compridas,
Tipo, aí só quem é do Rio de Janeiro, Galeria Menescal, né? Que é uma galeria muito bonita aqui no Rio, uma o que é, vamos dizer assim, o precursor do shopping, né? Que na verdade é a galeria, são prédios cujo térreo internamente é constituído de lojas, né? E geralmente são prédios que vão de uma ponta a outra, que ocupam um quarteirão inteiro, como é o caso da Galeria Menescal, né? Em Copacabana, né? E aí, quer dizer assim, eu entrava por essa galeria, eu já estava no nível mais alto e resolvia voar. Eu resolvia voar e começava a voar. Assim, voar. Né? Mas muito lentamente, assim, num ritmo de cruzeiro, como se fosse um Zeppelin. E aí um segurança lá embaixo me chamava a atenção, sabe? Assim, tipo, não, desça daí. Aí eu pensava, eu não sei se. Na minha lembrança, eu pensava, mas também não sei se eu cheguei a dizer para ele, não é proibido voar. Aí eu, numa coisa que era muito característica minha, sobretudo na infância, por galhofa, né, um pouco por provocação, em vez de voar, eu nadava no ar. E nadava assim meio peito. Eu ia nadando pelo ar. Aí chegava lá embaixo, eu saía, mas quando eu saía, eu falei, putz, se esse cara vier atrás de mim e tiver passar por essa porta, ele pode me pegar. Mas ninguém me pegava, entendeu? E eu também, isso não era exatamente um medo, era uma precaução. Então eu gostei muito do sonho, um sonho assim, ah, de atitudes elegantes e ao mesmo tempo essas coisas de tipo ceder o lugar para as pessoas e tal. Tará. E o sonho, esses personagens entram em momentos, enfim, que eu também estava tentando prestar algum tipo de serviço para um determinado grupo de pessoas, assim, tipo, não, peraí, eu vou falar com um cara ali para chegar ao. Sei lá, a gente estava assistindo alguma coisa, tinha um veículo atrapalhando a nossa visão. Aí eu disse, não, eu vou falar com o cara, eu quero chegar comigo que eu falo com o cara, eu conheço ele, que era esse cara. Né? Mas aí ele saía, porque ele dizia, não, pô, vai fazer muito difícil, eu não vou, agora não dá. Aí ele saiu, eu ia atrás dele, a gente pegava um ônibus, olha que loucura, a gente ia conversando, aí ele me explicava que não dava, aí eu soltava desse ônibus, aí tinha essa situação toda do voo. Mas é uma delícia sonhar que a gente voa, assim, sabe? E é uma delícia ter tido esse pensamento no voo, né? Não é proibido voar. Então a minha mensagem de hoje para os meus queridos amigos, ouvintes e telespectadores é essa, não é proibido voar, sabe? Voar, tem um filme que é muito, voar é com os pássaros, né? Não é no meu caso, no meu sonho, não. Voar é também comigo e conosco, nós todos podemos voar. Que é engraçado, eu já sonhei muito que eu voava e agora eu sonho mais ocasionalmente, né? Mas nunca é um dom exclusivo meu, é alguma coisa que eu faço, mas que outras pessoas também poderiam estar fazendo, né? Eu nunca, não me lembro do sonho, oh, eu vou, eu sou um cara. Não, é algo que está acessível a todos, mas que eu exerço com mais facilidade. É um pouco mais ou menos como eu vejo o meu gosto por escrever, por exemplo, ou ler, né? Que eu acredito que são, de certo modo, um dom, não é? Quer dizer assim, um dom. Um dom, assim, esse gosto, mas a potência a capacidade é comum a todo mundo, né? É como, por exemplo, a, o dom da matemática ou o dom da música, né? Todo mundo pode fazer, mas algumas pessoas têm a capacidade já quase inata de fazer, quer dizer, elas têm um ouvido tão bom, ou um entendimento da plasticidade do mundo, que elas são impedidas para a música, ou para a matemática, etc, etc. Eu, de certo modo, sou impedido pela literatura. Ontem me ocorreu, eu publiquei do Blue Sky, que é onde eu agora
frequento, não frequento mais. Realmente o Twitter ficou uma... Eu custei a aprender a lógica do Twitter, demorei 10 anos, né? Eu fui um dos primeiros inscritos do Twitter. Eu já falei isso aqui. Quando eu cheguei lá, não tinha nada. Era uma página em branco onde você escrevia algumas coisas. Eu não tinha nada para escrever, não escrevi nada. Eu escrevi uma coisa. Eu nunca mais voltei. Eu custei a entender que aquilo era um feed. Feed, que é aqueles RSS, como se chama, né? Uma administração, uma aplicação de uma ideia muito boa, mas que nunca pegou de fato, né? Mas o RSS, o Atom, o feed é muito interessante. Quando eu entendi isso, fiquei maravilhado e eu usava direto, fiquei viciado e apresentei o Twitter a alguns amigos também que não eram do negócio, da coisa da internet e do mundo digital como eu, e eles adoraram e viraram também frequentadores assíduos. Mas realmente, depois que o Musk tomou conta do negócio, ficou muito ruim. Então, eu passei para o Blue Sky. O Blue Sky é muito mais agradável e, de certo modo, mais orgânico. Você vai construindo aos poucos sua rede. Então, eu consegui achar algumas pessoas que eu seguia no Twitter, algumas que me eram mais caras, né? Eu conseguia contatar. Aí, são essas pessoas, assim, aí eu vou seguindo outras. Aí, ontem, né, ou anteontem, eu publiquei umas fotos das minhas gatas. E uma amiga minha curtiu as fotos. E é uma foto que estão as duas gatinhas numa poltrona, no fundo tem umas plantas, inclusive uma muda de jasmim, que eu trouxe da casa do Kim, do meu querido amigo Kim, falecido há alguns anos, poucos anos atrás. Para mim parece que foi ontem, né? Da casa dele e da Ana. A Ana, graças a Deus, continua viva, morando lá, na mesma casa. E aí ela me deu uma, e que não era uma muda, na verdade era uma folha. E dessa folha nasceram já duas mudas, mas nunca deu uma árvore. É uma coisa que eu acho que eu vou fazer um último investimento nessa tentativa de plantar uma árvore, ver nascer um pé de jasminzeiro na minha casa. Aí tá lá, aí é uma foto muito bonita, né? Muito bonita. Aí eu publiquei, aí uma das poucas pessoas que eu trouxe no Twitter, que é uma pessoa agradabilíssima, eu não a conheço nem de foto, nem sei onde mora, nem sei o nome, porque ela usa uma espécie de apelido, mas é uma pessoa muito legal. Aí ela curtiu. Aí eu comentei com ela, falei, tem uma foto que eu não fiz, mas gostaria de fazer, porque eu tenho um filtro de barro e muito próximo do peitoril que separa a cozinha da área de serviço, tem um filtro ali no cantinho e nesse peitoril, muito próximo do filtro, eu botei um vaso grande com duas mudas, um galho longo da minha orquídea, uma orquídea especialíssima que eu tenho, que é uma orquídea que nasce na terra, né? E ela é linda porque ela tem a folha parece um veludo bordô com listras cor de goiaba. É uma coisa absolutamente linda. Eu até brinco aqui, eu gostaria de fazer um dia um terno com esse estilo, né? E a outra é um pé que já foi gigantesco de Ora Pronobis, sabe? Mas que, de repente, não sei o que aconteceu, a Ora Pronobis acabou, né? Porque eu acho que a Ora Pronobis eu comia, mas não nasciam novas folhas, entendeu? Era mais ou menos. Aí eu plantei o que sobrou nesse vaso. E é muito bonitinho, porque é o seguinte, o filtro de barro, ele parece que transpira. Então é muito engraçado. Eu encho, a água filtra, coisa e tal, eu encho, aí eu boto lá uma garrafa, aí de repente não tem mais, muito rapidamente. E a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho é que ele transpira, ele respira, né? E aí aconteceu, a Ora Pronobis meio que se inclinou e encostou no filtro, se aconchegou ao filtro, e eu acho que para receber essa humildade é ótimo, né? Ai, meu Deus, que ato falho lindo. Essa umidade que vem do filtro. E a orquídea, por sua vez, na outra extremidade do vaso, exatamente simétrica
a hora pronobis, está se esticando toda em direção à janela, para o sol. Né? Então ficou uma coisa linda. De um lado, a hora pronobis encostadinha no filtro, e do outro lado, a orquídea se esticando, longilínea, linda, se expandindo em direção ao sol. Aí eu descrevi exatamente isso que eu estou descrevendo, dizendo, pô, tem uma foto que eu não fiz, mas que seria muito interessante fazer, aí descrevi essa cena. Aí essa amiga Gladysma, ela deu um like. Eu falei, ainda vou fazer essa foto. Ela falou, faça mesmo. Aí eu resolvi fazer ontem à noite, que não era o horário mais apropriado, né? Aí fiz a foto. Aí eu falei para ela, pô, é muito engraçado. É mais fácil para mim descrever do que fotografar, sabe? Achar um enquadramento que expresse o que eu quero dizer é muito difícil para mim. Eu prefiro descrever. É muito engraçado isso, né? Quer dizer assim, aquilo que eu falava dos dons, né? Quer dizer assim, o meu impulso é mais de descrever do que, por exemplo, de fotografar. Apesar de eu gostar, ou ter gostado um dia, na verdade, de fotografar, né? E sempre preferi, mas eu gostava de fotografar pessoas, rostos, sabe? Rosto de gente, assim, como eu gostava. Sabe? Era coisa que eu seria um retratista se eu fosse um fotógrafo, realmente, de fato. Bom, mas é isso. Na verdade, não tenho gravado nada, o mundo está muito chato, Trump, Musk, porra, ameaças disso, ameaças daquilo, gente sendo deportada, não sei o quê, perseguições, autoritarismos e não sei o quê, tudo muito chato. Eu vou ter que falar disso, acho que provavelmente, né? Ainda não. Eu quero cumprir a minha promessa de falar do Rovelli, das 7 breves lições de física. Vou falar, sabe? Mas por enquanto estou só na promessa. Tem outras também, outra série que eu quero fazer, que eu descobri uma mulher, já falei dela, Estrela Boadana, sabe? E ela tem uns livros, umas sacadas muito bonitas. E aí é isso, minha gente, que bom estar aqui de volta falando com vocês, né? Um bom dia. Não esqueçam, não é proibido voar. Essa é a máxima deste vídeo. Beijos e bom dia.